né, que a gente já pediu para vocês chegarem até a frente. Obrigada pelo carinho da presença de vocês. Meu nome é Fabiana, sou presidente. Ouvi fazendo coração. Sou presidente do projeto GAMI, chama Grupo de Apoio Materno Infantil. E a gente fez um trabalho voluntário dentro da maternidade. Nós visitávamos o pós-parto, mas foi quase mais ou menos, faltava um mês para completar 2 anos. Aí depois a gente ia de domingo a domingo, a gente ia em duplas e era muito bom, né? Porque quem gosta, né, dessa área, quem gosta desse manejo, a gente não vê a hora passar. Na verdade, a gente também tem essa dificuldade em valorizar o tempo, né, o nosso tempo. Então, na verdade, muita gente, né, questiona, mas o que vocês fazem? Como que tem gente que acha que a gente ainda vai domiciliar? Mas o GAMI depois virou uma regra pós-pandemia que a gente não iria mais domiciliar como voluntário, porque a gente ia até para sítio, sabe? Era um trabalho bem legal, só que aumentaram os trabalhos do GAMI. Né? Um deles é que a gente tem a sede, graças a Deus a prefeitura cedeu o lugar, o local, então a gente acontece lá os atendimentos com a equipe de nutrição da faculdade. Né? Atender os gestantes, lactantes, os bebezinhos e até 3 aninhos. Né? Então a professora Camila vai falar um pouquinho mais desse projeto também de extensão, que é o projeto No Dias de Vida, né? Que as alunas aqui, a Tamires, a Laiane, como que ela chama? A Alice. Né? A gente agradece muito os profissionais da residência, também sempre foram bem participativos com a gente. Desde 2000, as palestras começaram em 2015 e 2016. Aí foi considerado de utilidade pública em 2018 e a gente conseguiu a sede em 2020. E essa parceria com a nutrição a partir de 2021. Então a gente agradece muito, a gente aceita sugestões, a gente está aberto a mais voluntários, tá bom? Vocês alunos, parabéns, quem é aluno, vocês que já são profissionais, obrigada por ter escolhido esse dia. E vai ser só o primeiro dia, né, professora? Acho que semestre que vem a gente vai combinar de novo, tá bom? Muito obrigada aos voluntários, obrigada a Priscila, o voluntário que está ali, o profissional da faculdade, obrigada. Rafael. Agora eu vou pedir para a professora Camila explicar um pouquinho mais e apresentar a professora Leni. Fabiana, obrigada a todos, né, pela presença. Esse semestre nós resolvemos fazer essa capacitação dentro do projeto de extensão que é desenvolvido pela aluna Tamires, que é a principal, né, a responsável em coordenar esse projeto, sob minha supervisão, e trazer não só para a população, mas também para os profissionais de saúde, de educação, um pouquinho de conhecimento a mais aí sobre aleitamento materno, como lidar, as dificuldades, porque por mais que seja algo da rotina, do cotidiano, nós precisamos olhar com mais acolhimento, um olhar mais humanizado e estimular o aleitamento materno, tá? Nas diversas fases da vida. E esse é um dos papéis do projeto de extensão, além da parceria nos atendimentos lá no GAMI, né? E junto com a Fabiana. E hoje, antes de eu apresentar a Eleni, vai ter um certificado que vai ser emitido depois. E esse certificado, vocês assinaram a lista de presença, mas para chegar no e-mail de vocês, tem um QR Code que no final, quando terminar a palestra, vai estar lá na mesa lá fora. Então aí vocês passam lá, porque automaticamente já vai pegar os dados para o certificado chegar no e-mail de vocês, tá bom? E com imensa gratidão, né? Minha amiga de anos, já fazem 10 anos que eu conheço a Eleni, a gente trabalha junto lá em Marília. A Eleni, ela é enfermeira, especializada em ginecologia e obstetrícia e urgências obstétricas pela FAMERP, mestre em ciências da saúde pela USP, doutoranda em comunicação pelo departamento de fonoaudiologia da Unesp e professora do curso de enfermagem e medicina na Unimar na área de materno-infantil, tá? Seja bem-vinda, Eleni, é uma imensa, né, gratidão por você aqui. Sumiu as palavras. Boa noite, obrigada Camila, obrigada Fabiana pelo convite. Eu e a Camila estamos juntos num trabalho
lindo, mas árduo, né, Camila? Já faz bastante tempo, que é um projeto que é uma mãe de criança. Não sei se vocês já ouviram falar, se tiverem tempinho, olhem no Instagram, no Face, a mãe de criança, vocês, e também ficam sempre muito convidados a conhecer também o projeto em Marília, tá bom? E hoje eu vim para falar um pouquinho, trocar um pouquinho de experiência com vocês, né, em relação à questão do aleitamento materno, que eu falo que é um assunto que todo mundo gosta de falar, todo mundo dá pitaco quando tem uma mulher grávida, mas nem todo conselho é legal. Então a gente precisa aconselhar as mães e saber como fazer isso, né? Porque é importante. E não é um papel só do profissional da saúde, é um papel de toda a sociedade apoiar as mães e apoiar o aleitamento materno. Então é algo muito bonito, eu acho maravilhoso essa iniciativa dos meninos do GAMI, parabéns pela iniciativa, tá bom? Pela Camila também, parabéns por todo esse projeto, por estar correndo atrás de algo que é tão importante, né? Aleitamento materno é vida, né, gente? A gente tem que estar trabalhando. Será que pegou? Então, acho que a primeira coisa que eu queria falar com vocês, eu gosto de trabalhar com as mães, com todos os profissionais, é por que eu vou amamentar? Por que tem que amamentar? Né? Então, a gente traz algumas vantagens, que é a questão do vínculo. Primeira coisa, gente, começando, quem é mãe aqui? Quem já tem neném? Maravilha! Quem amamentou o neném? Aí, ó, parabéns, parabéns. Então, assim, eu falo isso porque quando que forma o laço mãe e filho? Eu gosto muito de falar disso, porque não é na gravidez, todo mundo acha que ficou grávida, que está amando, que está maravilhado. O laço, ele é fortificado, ele é feito no momento que você pega teus filhos no braço e põe no peito. Eu falo que é esse momento que a mulher, ela assim, cai a ficha, que pega o cartão, que fala, esse é meu filho, né? É no momento que a gente põe no peito. Então, isso, a maior chave de tudo, o aleitamento, ele é o vínculo mãe e filho, tá? Existem pesquisas que mostram que quando a gente tem uma criança que nasce com algum comprometimento de saúde, uma síndrome, alguma malformação, se não é tão visível e não põe em risco a vida do bebê, antes da gente contar para a mãe, a gente coloca o neném para mamar. Porque se você conta antes, não é incomum que ela rejeite a criança, porque isso faz parte do instinto, tá? Ela não é uma má pessoa, tá bom? Mas se ela amamenta, ela não rejeita o seu filho em hipótese alguma. Isso tem pesquisas que mostram isso. Então, o vínculo ele é importantíssimo. A mãe tem que pegar o seu bebê, tem que amamentar. E quando eu falo isso, eu não falo só para a mãe genitora, tá? O aleitamento materno ele pode ser feito também em mães que adotam seus filhos de coração. É possível que ela amamente, né? Porque o aleitamento materno, eu falo que ele começa aqui, né? Ele passa por aqui, mas é no coração, e aí ele termina nos seios maternos, na mão, tá bom? Então a gente tem que trabalhar o vínculo, tá? Uma outra vantagem é que está sempre pronto. Eu se perguntei quem tem filhos, porque assim, quando a gente não tem filho, eu falo que chama a gente para passear. Rapidinho a gente se troca e vai passear. Chama a gente quando tem um neném pequeno. Arruma a bolsa, pega a mala, vai. Se amamenta, melhor, que já está pronto. Se não amamenta, aí pega a mamadeira, pega a água, esquenta a água, né? Não pode ferver, mas tem que esquentar. Aí você pega o leite em pó. Aí, gente, é uma loucura. É umas 3 horas para a gente se preparar para sair. Até a gente sair, o povo está saindo e já está voltando. Né? Então, facilita muito a vida da mulher e a vida da criança, porque está sempre pronto, tá? Está prontinho, a gente não precisa de toda essa loucura para prover a alimentação da criança. Não tem custo, né? A gente produz de graça,
tá bom? E aí tira o neném do peito, ou aquele bebezinho que não mamou, às vezes ele entra com uma fórmula, a fórmula faz mal, vai mudar a fórmula, tem alergia, a hora que a gente vê, nós estamos em fórmulas absurdamente caras, que nem sempre a família tem condições de comprar. Né? Nós temos fórmulas hoje no mercado específicas que está girando em torno de R$900 a lata. Né? E assim, diga-se de passagem, que às vezes a lata dá para 3, 4 dias. Dependendo da idade da criança, 2 dias. Né? E a gente tem aqui essa maravilhosamente feita, né, pronta, de graça, que é o leite materno. Então a gente tem que estimular, né? Tá bom? É uma vacina natural para o bebê, porque a mamãe, todas as vezes que ficou doente, ela guardou na sua memória, né, a todo o seu IgG, e aí ele vai passar, então, toda essa imunidade para o bebê. Então, o bebê que mama fica menos doente, tá? Ele tem menos infecções, tá certo? O bebê que mama no peito, a própria posição dele na mama, também ajuda que ele tenha menos infecção de ouvido, tenha menos regurgitação, não precisa rotar, é muito mais prático, tá? Então, a gente tem que trabalhar essa questão da primeira vacina. Então, o neném que mama no peito, rapidamente esse leite foi digerido e foi absorvido, né? Eu até vou voltar a falar disso, por quê? Porque às vezes as mamães falam assim, ele acabou de mamar e tá chorando de novo, né? E aí a gente entra naquela loucura que as mães às vezes falam que o leite dela não sustenta. Já ouviram falar isso? Meu leite não sustenta, né? Então a gente dá fórmula porque a fórmula é boa, o neném sustenta. E eu sempre comparo o leite materno com a fórmula. Eu faço uma comparação para as mamães, sempre falando assim, olha, o leite materno é igual àquela sopinha da avó. O que tem na sopinha da avó? Tem todas as vitaminas, porque ela põe de tudo. Só que facilmente digere no nosso estômago. O nutricionista está aqui, se eu falar bobagem, você me corrige. E aí é de fácil digestão. Por quê? Porque ele é absorvido rapidamente, mas tem todas as vitaminas que a criança precisa. E o leite da lata, da fórmula? Eu sempre comparo com aquela feijoada boa que você come no almoço, na janta, tá lembrando. Por quê? Rica em gordura, não digere, difícil de fazer digestão, você fica lá aquele negócio o dia inteiro. O que dá sono depois que a gente come feijoada? Vai toda a energia para fazer digestão daquele excesso de gordura. E o que tem de vitamina? Muito pouco. Então é por isso que o neném mama e logo ele tem fome de novo, né? Até porque quando ele é recém-nascido, cabe tão pouquinho no estômago dele. Às vezes as mamães falam para mim assim, mas eu tirei leite, mas ficou muito pouco. Aí eu olho no papinho e tem tanto assim, ó. Eu falo, tá ótimo. Quanto que a senhora acha que cabe no estômago dele? Mas a mamadeira é grande, né, enfermeira? Eu falo, não cabe uma mamadeira daquela grandona de 250 no recém-nascido. Quanto que o nenenzinho mama? 20, 30 ml, tá? O bom está super cheio. Então, a mãe vai tirar leitinho, mais ou menos essa quantidade. Ela não vai encher 1 litro de leite. Né? Então, as mamães precisam se atentar, gente, é nosso papel alertá-las. Ela não precisa encher uma mamadeira, né? Então, ele é de fácil digestão e ele é pouquinho, porque é aquilo que o neném precisa, está adequado. Eu vou voltar a falar do choro daqui a pouco, tá bom? Mas ele é adequadíssimo para o neném, né? A criança que mama, ela tem menos infecção e ela também vai ter menos obesidade na vida adulta, menor risco de desencadear diabetes, hipertensão. Então, assim, leite materno é tudo de bom, né, gente? Tá? Fica com os dentinhos mais bonitos, não põe a chupetona lá, aquela mamadeira, os bicos na boca, fica com os dentinhos tudo tortinho, né? Então, você tem o próprio estímulo para fazer a sucção que ativa a mandíbula. Tem o pessoal do odonto aqui, não tem? Então, vai saber do que eu estou falando também, que ativa a maneira dele abocanhar, dele movimentar a boquinha,
né? Ajuda na fala, o processo da língua, o processo de mandíbula, né? Para ele se colocar, tá? E ele ajudar futuramente. Então, tem uma arcada dentária mais bonita, tá? E desenvolve a fala. O neném que mama fala muito mais rápido, fala melhor, tem uma dicção melhor também, por esse trabalho da linguinha na hora de pegar no peito, que a mamadeira não faz, tá? Eu já inventaram todo tipo de vinho, todo tipo de mamadeira, né? Mas ele não tem nenhuma que parece com o seio materno, tá certo? Então, por isso que é só o ato de amamentar, o ato do bebê sugar o peito que traz essas vantagens para a mãe, para o bebê, né? Para os dois, né? Bom, eu vou falando, se vocês quiserem interromper, tá? Pode perguntar, pode compartilhar, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Tá? Aí eu trouxe esse artigo que ele fala, se vocês até quiserem jogar no Google, baixar ele inteiro, tá lá. É a amamentação do século XXI, né, que fala sobre epidemiologia, mecanismo e efeitos ao longo da vida, que é César Vitória, né, e Araújo Barros. Ele fala, né, que as crianças que são amamentadas por mais tempo, né, tem menor que mortalidade e morbidade. Então, o que a gente está dizendo? A criança que é amamentada, ela adoece menos, e a criança que é amamentada morre menos. Tá? A gente tem menos índices de diarreia, que leva à desnutrição, desidratação, a criança interna menos, e ela tem uma mortalidade menor. Então, morre-se menos a criança que mama no peito. Tá? Menos manipulação dentária, então você tem menos a arcada dentária, então você tem uma redução melhor, você tem menos cáries, você tem todo um processo, né, da parte de odontologia muito mais bem formado no processo do aleitamento materno, tá bom? Maior inteligência, tem vários artigos que falam disso, então quem não mama não é inteligente. Não é também, não é isso que a gente está dizendo. Mas a gente consegue ver que as crianças que mamam no peito têm um desenvolvimento intelectual muito bem estabelecido. Tá bom? Protege contra excesso de peso, diabetes, tá bom? Ao longo da vida. Então, quando eles ficarem adultos, você tem uma criança com menor peso. Né? Acho que é importante a gente ressaltar que as células de gordura, elas são formadas nos 2 primeiros anos de vida. Tá? Então, nos 2 primeiros anos de vida, a gente tem que regrar a dieta dos nossos filhos, tá certo? A gente não precisa ser uma mãe enlouquecida a vida toda, mas pelo menos nos 2 primeiros anos de vida, a gente tem que trabalhar isso. E uma das coisas é o aleitamento materno, porque o bebê que mama no peito, ele vai mamar aquilo que é adequado para ele, tá? Então, ele vai ter calorias que é adequado para ele, né? Que eu acho que tem 2 particularidades. Primeiro, quando a mulher ela tem um bebê, o leite dela é para aquela criança nascida naquela idade gestacional. Então, o leite da mãe, quando ela tem um bebê com 39 semanas, ele tem um índice de gordura, de proteína, tá? E vitaminas. Quando a mamãe tem um bebê antes do tempo, que é com 34 semanas, muda-se todo o teor de gordura, de proteína e de vitaminas, tá? Porque ele é adequado para aquele intestino de 34 semanas, para aquele bebê que veio antes do tempo. Isso é importantíssimo, tá? E aqui, já diga-se de passagem, a importância do banco de leite, porque quando a mamãe não amamenta, eu não posso tirar o meu leite e dar para o filho da outra. Porque apesar de também ser leite materno, às vezes ele não está adequado para aquele intestino, naquele neném que veio antes do tempo, né? Então aí é um papel como banco de leite fazer toda a adequação dos teores de gordura e nutrientes que são necessários, tá bom? Mas o que eu estava dizendo, para não perder o foco, que é importante porque aquele leite ele vai para aquele bebê. E também o leite, o intestino daquele neném, ele já está preparado para tudo que a mãe come. Então assim, a mãe não pode comer isso, não pode comer aquilo, a mãe pode comer. Porque o leite dela está preparado para ele já foi gestado, já foi gerado frente àqueles nutrientes, então está pronto para comer aquele, a beber, tomar aquele leitinho com a alimentação que aquela mamãe come. Tá bom? Porque nossa alimentação aqui no estado de São Paulo, por exemplo, uma alimentação um pouco mais sonsa, né? A gente não põe muito tempero.
Por exemplo, as mães lá da Bahia põem muito condimento, muito pimenta, carajé, aquelas coisas, né? E a pimenta da cólica é ruim, não é bom? Talvez para o nosso neném não. Mas para dela lá, que ela já comeu a gestação inteira, não tem problema nenhum. Entendeu? Então a gente tem esses detalhes que é importante o aleitamento materno. Por isso que a mamãe precisa amamentar o neném dela. Né? Então isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. É adequado, está certinho para ele, foi feito para aquele neném, porque ele não nasceu naquele momento. Tá? Então vai proteger essa criança, porque toda vez que eu trago algo de fora, se vocês verem qualquer rótulo de lata, de leite materno, de leite, ele escreve assim que ele se aproxima tantos por cento do leite materno. Nenhum fala que é igual, porque não pode falar, porque ninguém consegue fazer um leite ideal com aquele nível de proteína, com aquele nível de vitamina, com aquele nível de gordura que a mamãe prepara para o seu neném, de forma natural, né? Então, por isso que a gente também ajuda. E voltando só para mim fechar o pensamento dos 2 primeiros anos de vida, por isso que é importante amamentar, né? E o Ministério da Saúde fala que o aleitamento materno ele vai até 2 anos ou mais, tá certo? Porque quanto menos coisas artificiais a criança tiver nesses primeiros 2 anos, menos células de gordura ele vai desenvolver. E aí ele não vai se tornar um adulto que luta com a balança. Porque a célula de gordura é tão safadinha, eu falo que ela se forma rapidamente nos 2 primeiros anos de vida da criança, porém a gente não se livra nunca mais delas. Né? Por que o adulto que é obeso, ele faz infecção fona? Porque a célula de gordura você não elimina. Quando a gente perde peso, a célula de gordura murcha, mas ela não some. Aí você come um pouquinho, a bichinha já incha. E a gente fica gordinho de novo. Né? Então, a gente tem que regrar para a gente ajudar a criança a não passar por isso na sua vida adulta, a gente amamenta. Tá? A gente regra a alimentação desses bichinhos nos 2 primeiros anos de vida, tá bom? Depois a vida vai levar a tomar, comer algumas coisas, né? Que minha amiga Camila não gosta, nem que a gente fala, mas não tem jeito, né? Vai no aniversário, fala um brigadeiro, ou oferece a Coca-Cola, né? Aí chega um momento que a gente não consegue evitar mais. Mas nos 2 meses, dos 2 primeiros anos de vida, a gente consegue regrar. Né? E a gente vai ter uma criança mais saudável, menos doente, agora e na vida futura, tá bom? Ele fala também, né, que a amamentação beneficia as mamães. Então, a mamãe que amamenta, ela tem menor índice de câncer de mama, tá? Isso tem muitos artigos que falam disso, né, que provam isso para nós. Aumenta o intervalo entre um parto e outro. Na minha prática, eu não recomendo o aleitamento materno como método contraceptivo, tá? Porque, assim, a eficácia dele existe, mas é baixa. E para dar certo, a gente precisa ter um aleitamento materno no intervalo máximo de 3 horas, não pode ultrapassar 3 horas, e uma mamada efetiva de 30 minutos. Senão você não consegue liberar os hormônios de maneira adequada a ponto de evitar a ovulação. Porque tem algumas literaturas, se vocês procurarem, eles citam o aleitamento materno como forma de método contraceptivo. Tá? E até porém, eu na minha prática não falo. Porque só se rolar um chá, se escapulir um chazinho da avó, o intervalo vai aumentar e a mamãe já vai alterar todos os índices de hormônio e ela pode ovular. Então, eu na minha prática não recomendo. Tenho colegas que recomendam o aleitamento como método contraceptivo. Eu particularmente não sou adepta, tá? Então eu falo, não, vamos amamentar por um monte de benefícios, mas se for a gente trabalhar planejamento familiar, eu coloco uma pílula no meio ali, tá? Porque assim, a gente tem que garantir se a mãe realmente não quer mais um filho agora, logo em seguida, tá bom? A gente tem que ter esse cuidado. Mas ele aumenta, assim, o intervalo, tá bom? Entre uma gestação e outra.
tá? Reduz o risco da mulher desenvolver diabetes e câncer de ovário. Também tem vários artigos que mostram isso para nós. Então, assim, é só vantagem no aleitamento materno, tá bom? Aí, às vezes, eu escuto assim, ai, mas quem amamenta depois fica com os seios caídos. Aí eu falo, olha, os peitos caídos, minha gente, é força da gravidade. Isso vai acontecer com o tempo, tá bom? Vai cair, amamentando não. Quando a gente estiver lá, não tem elastina que dá conta, né? Dos seus 60, 70, não vai dar conta. Vai cair, porque não tem problema. Faz parte, mas a culpa é do aleitamento materno? Não, a culpa é da gravidade, tá bom? E dos anos, tá bom? A culpa não é do aleitamento materno. Eu falo para as mamães, podem amamentar, porque se eu falar, mas é que daí o peito vai crescer, depois ele vai murchar, mas não é o fato do aleitamento, é a gestação. Quando a gente gesta, as mamas ficam grandes, porque a gente vai ter a mamogênese, o processo da mamogênese, que é uma questão hormonal que acontece no fato de gestar. Quem já teve grávida vai lembrar que quando estava esperando os filhos, foi a época que os peitos ficaram maiores, mais bonitos, mais redondos, e isso aqui é fruto dos hormônios. E depois que a criança nascer, daí o tempo os hormônios vão diminuir, as coisas vão mudar e a mama vai murchar de novo. Não tem nada a ver com o ato da criança sugar o peito. É hormonal. E aí a gravidade. Ah, mamou. Não interfere. Vai cair com o tempo. Tá bom? Mas meninas, fiquem tranquilas. Você fala, nossos peitos vão cair de qualquer maneira, mas os homens tendem a ficar sem cabelo. Né? Isso faz parte, que é a lei da natureza. Então a gente não precisa ficar chateado com isso, tá bom? Tudo dá certo, tá? Vamos lá. E aí, vem aquele monte de dúvida das mamães, né? Voltando ainda, pegando o gancho lá no início da minha fala. Meu leite é suficiente, tem leite suficiente, mas pelo menos que eu mais escuto. Ah, mas vezes acho que não dá, acho que é pouco, né? Aí eu volto a falar, ela não vai encher um litro de leite, gente. É um pouquinho, mas quando cresce, mama mais, tá bom? E aí a mamãe vai produzir mais, porque a natureza é sábia. Quanto mais o neném precisa, mais a mamãe produz. E as coisas vão acontecendo de maneira muito íntima entre os dois. É adequado, tá bom? Então eu falo para as mamães, hoje você produz 20 ml porque o seu neném precisa de 20 ml. Amanhã ele vai precisar de 30, você vai produzir 30. E depois ele vai precisar de mais e você vai produzir mais, porque a natureza ela é perfeita, tá bom? A gente consegue fazer isso, a mulher faz isso, tá? E como que eu tenho mais leite? Né? Aí tem um monte de receita de vó. Então, a avó, ela é uma figura extremamente importante, que a gente precisa ter sempre do nosso lado, porque a vovó, ela apoia em tudo o aleitamento materno ou ela atrapalha, tá bom? Ou ela é nossa aliada, ou ela é uma pedra no nosso sapato. Então, como a gente não quer ela com pedra e não quer ela é importante para a família, para aquela mãe, a gente vai trazer a avó para o nosso lado, na nossa prática. Nós vamos convidar a avó a vir para o nosso lado. Como que a gente vai fazer isso? Mostrando as vantagens do aleitamento materno. Né? Eu fico falando para as meninas que vieram comigo no carro agora, gente, a minha sogra era o terror da minha vida, porque ela queria que eu desse mamadeira, e eu não queria dar mamadeira. E aí, a minha prima teve neném, a prima do meu marido, na verdade, na mesma época que eu, poucos meses de diferença. E ela mandou ver na mamadeira, mucilão, aquelas coisas boas assim, né? E aí a filha dela era gorda, grandona, renalizão. E a minha magrinha, né? Só que eu sou pequena, minha filha não vai ser grande mesmo, né? E assim, era uma loucura, porque a filha da prima ganhava 2 quilos, a minha ganhava 600 gramas, né? E era uma loucura. Minha sogra deu umas 10 mamadeiras para minha filha, no primeiro mês de vida dela. A minha ia me visitar cada mamadeira, entendeu? E eu ia guardando as mamadeiras. E ela falava para mim, isso daí não dá certo, isso daí não dá certo. Então, assim,
é difícil isso. Por quê? Porque se a mamãe ela não está muito firme no propósito, e a mãe dela, no caso era minha sogra, mas a mãe da moça que está amamentando ali, né, ela tem um papel importante. Porque quanto tempo faz eu falo que aquela mulher que teve o bebê, ela me conhece? Às vezes durante o pré-natal, às vezes nem isso, às vezes eu conheço ela na maternidade. Qual é o vínculo que ela tem comigo? Comparado com a mãe dela, nenhum. Quem tem mais influência sobre ela? Eu ou a mãe dela? Mãe dela. Com toda certeza é a mãe dela. Então a avó precisa estar do nosso lado. Então quando eu vejo que a avó está ali, primeiro eu trabalho a avó. Aí depois eu trabalho a mãe. Por quê? Porque não adianta eu trabalhar a mãe se a avó for trabalhar contra ele. Não adianta. Porque daí a avó vai ganhar, porque a avó tem poder maior de influência sobre aquela puérpera ali, aquela mulher que está amamentando. Tá bom? Então a gente traz a avó para o nosso lado. Tá? Porque senão ela vai falar assim, como que eu tenho mais leite? Toma cerveja preta, minha filha, que o leite fica bom. Ah lá, você toma cerveja lá, ele nem está falando que não toma, chora. O sinal está falando que toma, ele mama e dorme, porque o leite dela ficou forte. Aí eu preciso convencer a avó que o leite da mãe não ficou forte. Foi aquele neném que ficou bêbado. Tá bom? O neném está bêbado, meu Deus do céu, porque a mamãe tomou a cerveja preta, tem álcool, o álcool passa pelo leite. E aí, ele vai no leite materno com alto índice de teor alcoólico. O nenenzinho mama e ele fica, depois, igual alguns, né, depois de uma balada toda, não sei, ele fica bem baixo. Aí ele dorme. O que o bêbado faz depois que ele está bêbado? Dorme. Ele também dorme. Então não é que o leite dela ficou forte. É que, na verdade, o neném está sob efeito do álcool. Né? Ah, não estou tendo canjinho. A canjinho está tudo bem, pode comer canjinho, não tem problema. Porque o que eu quero que a mamãe tenha para ter mais leite? Que ela tira líquidos. O que é líquido? Canjinho que é líquido? O leite da canjinha também. Pode comer, pode tomar o leite? Pode. Tá? Mas ela também pode tomar um suco. A mãe pode tomar um chá. A mãe pode tomar água. A mãe pode tomar sopa. A mãe pode comer uma fruta, que é uma melancia, por exemplo, tem uma quantidade de líquido bastante grande. Tá valendo. Tá bom? Não tem problema, pode tomar tudo que for de líquido, pode. O que a gente pede para a mamãe evitar? Refrigerante. Por quê? Porque o refrigerante dá cólica no neném. Tem muito gás. E aí o nenenzinho está com cólica, ele chora, e a mãe fica doida, o neném fica quietinho, né? Então a gente pede para a mamãe evitar o refri. Mas se ela está acostumada a tomar e ela está com muita vontade de tomar, pode tomar um pouquinho? Pode. Não tem problema, vai deixar a mãe mais tranquila? Já tomou a vida inteira, entendeu? Aí pode tomar um pouquinho, a mãe às vezes fala, eu quero tomar um pouquinho, um pouquinho pode. Não vai tomar uma garrafa de 2 litros, né? Porque daí ninguém vai ter cólica. Mas um pouquinho, não tem problema, tá certo? Então a gente tem algumas coisas que deixam ele mais agitado, mais choroso, mais cólico, que é o caso do refrigerante, né? Que é o caso, por exemplo, de chocolate. Né? Chocolate dá muita cólica. Mas se comer um pedacinho de chocolate, não tem problema. Nossa, eu estou indo com um pedacinho de pão, assim, dá para comer uma coisa, 1 quilo. Que daí vai dar cólica, tá bom? Né? Então, assim, não tem problema. Pode comer amendoim em grãos. A gente fala para comer menos, porque também dá cólica. As coisinhas que dão um pouquinho de cólica no neném. E a mamãe vai diminuir um pouquinho. Não é que ela não vai fazer, mas ela diminui um pouquinho. Então, tudo que é líquido, em particular, ajuda a aumentar a quantidade de leite, tá? E pôr o neném para mamar. Quanto mais o neném dela mama, mais leite ela produz. É o que eu falei, é um ciclo vicioso. Você vai pôr o neném para mamar, ele vai mamando mais, vai ter mais leite, porque isso faz parte. A natureza é sábia. Então, eu quero ter mais leite. Tá ótimo, toma muito líquido e põe o bichinho para mamar. Tá certo? Às vezes, na maternidade, então a gente tem lá, a mamãezinha chegou da cesárea, né? Então, na nossa maternidade tem SUS e tem particular, né? Então, às vezes a mamãe veio lá,
cesareia agendada, né? Não entrou em trabalho de parto, e aí tem o neném. Então, quando ela não entra em trabalho de parto, demora mais para ter a descida do leite, que é a pojadura. Tá? Então, às vezes, a mãe fica 2, 3 dias sem leite nenhum, porque teve ações do hormônio que acontece no parto vaginal. E aí a gente vai, então, o que nós vamos fazer para estimular? A gente vai pôr o neném para mamar. Nesse caso, a gente complementa. Quando a gente tem leite materno no banco de leite, tem o leite materno para nós. Quando a gente não tem, infelizmente, a gente está fora. Tá? Porque o leite materno é prioridade na UTI. Não é para os bebês da maternidade, quando o leite é muito pouco. Tá? Então, os bebês, os prematuros são as prioridades para o leite materno. Mas a gente vai oferecer o leitinho como? Num copo, não é na mamadeira. A gente dá um copinho, eles tomam o leitinho no copinho. Depois eles sugarem pelo menos uns 20 minutos, meia hora. Não tem nada, não tem problema, ele vai sugar. Por quê? Porque o ato dele sugar vai estimular a descida do leite. Então, primeiro ele suga. Tá? Então, como que faz para ter leite? Muito líquido e neném no peito para uma mama, que vai estimular a ter mais leite. Né? Será que o leite é fraco? O leite, como eu já falei, ele nunca é fraco. O leite ele é adequado para o neném. Né? E aí a gente volta toda aquela analogia do leite da sopinha e da feijoada. Tá bom? Então a gente tem que pensar que o leite da mamãe nunca é fraco. Tá? Ele não é fraco. Tá? Por que ele não dorme? Ô, gente, ele não dorme porque às vezes ele quer dormir. Entendeu? Não é porque está com fome. Toda vez que ele chora ou que ele não dorme, é porque ele está com fome? Não. Né? Aí tem mãe que toda hora põe no peito. Não, já está com fome. Põe no peito, põe no peito, põe no peito. Aí ele volta aquele montão de leite. Aí tem refluxo. Mas não tem. Ele tem refluxo. Mamando, a pouco que não cabe. Aí volta o excesso de leite. Aí fala, ai meu Deus, ele tem refluxo. Aí começa a achar confusão na vida dessa criança. Ele não tem. Né? Então, assim, mas ele não dorme, tá? Ele não dorme, pode ser que ele não dormir. Tem dois problemas. Às vezes ele não quer dormir na hora que a mãe quer que ele durma. Isso é um fato. Tá? Então, muitas vezes é esse o problema. Ele não quer dormir à noite. Tá? Porque o neném ele dorme bastante, mas às vezes ele não dorme à noite. Tá? Então, quando vocês têm uma grávida na vida de vocês, já fala para a mamãe observando que hora que o neném mexe mais. Né? O neném mexe mais na madrugada. Ele vai ficar acordado na madrugada. Tá? E de dia que ele não mexe, o que ele está fazendo? Está dormindo. Não é por isso que ele mexe, está dormindo. Tá? Aí ele acha que 2 horas da manhã é dia. Né? Então eu dava um plantão noturno quando eu estava grávida da minha primeira filha. Gente, era uma festa a madrugada inteira. 3 horas da tarde. Ô, gente, para tudo. 3 horas da tarde, o horário de televisão está ligado, o povo está conversando, janela aberta, luz acesa. De dia, a gente tem que aprender que é de dia. A gente, quando é mãe, aprende a agir pelo tato. Né? Então, a gente sente o tato, vê, enxerga, mais ou menos, troca a fralda e volta mexendo no máximo no peito, do peito do berço. Porque ele não pode ligar e dizer assim, ui, começou o dia. Porque senão, se ele achar que começou o dia às 2 horas da manhã, a gente vai demorar para fazer ele dormir, porque está animado. Tá? Então, a gente precisa criar alguns artifícios. Eu falo, gente, esse povo acabou de nascer, tem 24 horas, eu tenho uma semana de vida. Quantos anos de vida a gente tem? Mas a gente tem 30 anos, com 7 dias passa perto da gente. Não é verdade? E aí fala assim, ele adora ficar acordado à noite. Ele não adora nada, ele nem sabe que a vida é dorme, calma. Vamos botar ele no nosso ritmo. Agora, o que o nenenzinho gosta? Ele gosta de colinho. Por quê? Porque ele se sente muito inseguro, ele ainda tem medo, ele estava dentro da barriga, ele ouviu o coração da mamãe, agora ele está meio largadinho, né? Assim? Então, o que a gente faz? Pode pegar no colo? Pega no colo, faz um afago, faz um cafezinho, né? E aí acalma ele, põe ele no berço de novo, mas não sai andar com ele pela casa, ele vai voltar a dormir. E não chacoalha, tá bom? Então o povo pega ele e começa, né? É assim? O povo faz, né? Por que o neném dorme quando a gente balança? Vocês sabem disso? Nós vamos botar essas coisas, gente.
Por que ele dorme quando a gente balança? Vocês sabiam que eles ficam zonzos? Porque a gente tira o labirinto deles do lugar, eles ficam como se estivessem naquele labirinto, já ficam enjoado. O que a gente faz quando ele está no ônibus, né? Começa a balançar, ficando com enjoo, não é assim? Aí a gente abaixa a cabeça e tenta cochilar um pouquinho para melhorar, não é? Eles também dormem com isso enjoado. Então não precisa chacoalhar, tá bom? Faz um cafezinho, põe ele, tem umas mães que põe ela ali, ó, igualzinho. É isso mesmo. Outro dia eu passei na porta do quarto, não, mas é legal. Posso fazer, deixa eu fazer. Eu passei na porta do quarto, até tem uma volta. Sabe quando você tem volta, né? A mãe tava assim, ó. Né? Eu vinha passando na porta assim. Né? Eu falei, opa, peraí, deixa eu voltar nesse quarto aqui, né? Aí eu fui conversar com ela, que não precisava fazer assim. E elas, mas ele fica quietinho, fica enjoado. Né? Mamou, o leite está aqui, assim, ó, tá cheio, né? Aí chocolate, mas o que jogo que dá? Tadinho, vai, deixa eu dormir, meu Deus, né? É melhor, tá bom? Então, a gente não chacoalha, tá? Mas a gente pode pôr perto do coração, vai ouvir o coraçãozinho da mãe, deixar ele bem amarradinho, bem grudadinho, mais apertadinho, ele lembra lá do peito materno, tá? Ele vai acalmando, né? E ele dorme, porque ele não deixa ele despertar. E de manhã, quando ele acorda de manhã pode abrir a janela, pode acender a luz, pode deixar ele com a luz natural e contar para ele, bom dia, começou, vamos manter ele mais acordado um pouquinho, né? Então, o recém-nascido, ele dorme em torno de 18 a 20 horas por dia, ou pelo menos deveria, né? E aí, conforme o tempo vai passando, esse índice vai diminuindo gradativamente, mas eles dormem bastante, tá bom? E é importante eles dormirem, mas de preferência a maior parte desse período, no período noturno, né? Tá bom? E por que ele chora? Ele chora porque ele tem dor, ele chora porque ele está inseguro, põe ele naqueles berços, né? Eu falo, mãe de primeira viagem, eu fiz isso também, fui lá, comprei o berço maior que tinha, né? Aquele berço cantinho, grandão, né? Comprei aquele pai imenso, né? Aquelas coisas, né? Aí, né, a gente descobre que ele nem gosta de falar. Depois que a gente trabalha, porque muito grande, tem medo, fica inseguro. Então, hoje tem umas coisas muito legais, que é o tal do ninho, para a gente pôr o neném, para ele se sentir mais afagado. Ai, mas a minha população que eu trabalho não tem dinheiro para comprar um ninho. Tem importância, faz com cobertor. Se nem as mamães fazeriam um ninho com cobertor. E aí põe um ninho sozinho e um fundo nenenzinho aqui dentro. Ele sente acolhido, ele tem medo, por isso que ele fica quietinho no colo. Nasceu mal acostumado, adora o colo. Não. Nasceu mal acostumado com esse nenhum, cuidadinho, ninguém sabe que nasceu ainda. Tá bom? Tem mãe que fala isso para mim na maternidade. Mas nem estou com que sai da barriga, tá? Né? Então ele não está mal acostumado. Ainda não. Né? Mas o que ele tem? Ele tem insegurança que é muito solto, muito grande. E lá no útero ele estava acomodado por todos os lados, ele estava um pouquinho até comprimidinho, né? E aí ele sentia mais segurança, tá? Então é importante o vinho, é importante o carinho, o afago, trazer ele para perto do coração, tá? Mas não precisa ser só o coração da mãe. Pode ser o coração do pai, pode ser o coração da avó, pode ser o coração de uma tia, porque o ato de ouvir o nosso coração aqui deixa ele mais tranquilo, tá? Então, por que eu falo isso? Porque a família pode e deve ajudar a mamãe que teve neném. Pode e deve ajudar, tá bom? O filho, ele é da mãe, mas não só dela, ele pode ser dividido com a família, tá? A família, os amigos têm um papel importante. Será que ele mamou o suficiente? Ele começa a mamar afoito e depois ele vai diminuindo a intensidade da mamada, mama um pouquinho mais devagar e depois ele relaxa e vai no peito. Ele mamou o suficiente, tá bom? Senão ele fica grudado, ele quer mamar cada vez mais, porque ele cansa um pouquinho, mas ele não larga o seio materno. Quando ele vai mamando, ele vai diminuindo o ritmo da mamada, ao ponto dele largar do seio, ele mamou o suficiente, tá bom? Dali para frente, ele pode ter alguns incômodos que levem a chorar ou a não dormir, mas não é fome, tá bom? Então, a gente precisa ter essa tranquilidade, tá bom? E aí, é para cá. Vai
que aconteceu. Acho que será que acabou o vídeo? O que está acontecendo aqui? Então, você passa a falar para mim, por favor? Esse só saiu. Ele só saiu? É. Então tá. Aí, pronto. Agora ele vai? Agora foi. E aí, expectativa e realidade, né? Que eu queria trabalhar com vocês. Gente, a gente, quando fica grávida, a gente faz uma expectativa maravilhosa. Né? Então, o nosso neném é o mais lindo, o mais bonito, o que mais não chora, o que mais mama, o que mais cresce. Olha, é uma beleza. Né? E o aleitamento materno é a maravilha, assim, eu falo que é as 7 maravilhas do mundo. Né? Aí o neném não, nasce. Aí vocês vão pôr ele no peito para mamar. E aí começa o que eu falo, expectativa, que é aquela moça ali, ó, do ladinho lá, ó, que belezinha, até sentadinha no puff. Né? Aí vem a realidade, né? Ó, a mamãe ali, ó, belezinha, tá com uma cara, tá doendo, meu Deus do céu, né? Por quê? Porque a expectativa é diferente de realidade. Tem neném que mama bem, tem neném que não mama. Tem neném que pega, que é uma belezinha, tem neném que não pega. Tá? Tem mãe que, assim, que pega o bebê injectou, assim, aí ela acerta o neném no colo, é uma belezinha. Tem mãe que não. Você fala, não é porque a gente que é mulher, nasceu com um par de peitos, desculpa falar assim, que a gente está pronta para amamentar. Tem mulher que não é do jeito, a gente precisa ajudar ela a acomodar. Você senta no mar, tá assim, ó. Né? Ai, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? Acho que é ela. Por quê? Eu falo, até acabar o período de aleitamento materno, vai ter um problema de coluna, sério, sem tratar. De tão torta que a coitada tá. Né? Por quê? Porque é diferente. Cada filho é cada filho, cada bebê é cada bebê, cada mulher é cada mulher. E a gente vai entender como que a gente faz a abordagem. É individual. Não dá para pôr um monte de mulher que amamenta numa sala e fazer uma orientação assim, ó, como se fosse tudo certinho para todo mundo. Porque às vezes a minha dificuldade é uma, a dela é outra, a dela é outra, e dela não dá. Não dá para colocar tudo na mesma sala e fazer a mesma orientação. Né? A gente precisa intervir onde a mãe tem dificuldade. Então, tem mamãe que tem dificuldade para segurar o neném. Então, nós vamos ajudar a segurar o neném. Tem neném que não sabe pegar no seio materno. Então, a gente vai ajudar o neném a pegar no seio materno. Tem mamãe que tem uma mama muito volumosa. E a gente vai precisar ajudar essa mãe a se ajeitar com a mama e o neném. E tem mamãe que tem uma mama mais pequena. E o neném que não suga. Né? A minha filha não sugou por 30 dias. Eu punha ela no peito e ela dormia. Eu falava que ela não pagar minha língua, porque eu me via pregando ali também materno, achei que a bichinha ia nascer, sair mamando, né? Que era beleza, né? Imagina, não mamava, nem mamava, que nervoso que me dava, que não mamava. Entendeu? Eu punha no peito e dormia. Aí eu tirava o leite, punha no copinho, a bichinha só engolia. Agora vai, larga com fome, eu vou deixar com fome. Aí põe no peito, dormia. Né? Olha, 30 dias de luta até ela começar a mamar, porque eu põe no peito e dormia. Só que ainda bem que eu tive o segundo, que foi para tirar o trauma no primeiro. Aí pegou da maternidade, não só saiu mamando, aí foi uma belezinha, foi uma expectativa, não, porque o primeiro, a realidade da moça até perdi para mim, porque eu falava, não é possível, eu faço materno, todo mundo mama, o meu não mama, né? Entendeu? Por quê? Porque o que a gente espera não é muitas vezes aquilo que vai acontecer. E aí a mamãe precisa ser acolhida. A mamãe precisa ser enxergada nas dificuldades dela e trabalhar o que da realidade dela que não está bom, que foge da expectativa que ela tinha. Tá bom? Então a gente vai precisar intervir de maneira muito individualizada. Né? Então a gente vai trabalhar um aconselhamento em cima das necessidades particulares de cada um. Né? A primeira coisa que é importante é a gente saber acolher a mãe. Às vezes a gente passa por não é assim, segura. Não é assim, está tudo errado. Mamãe não precisa ser julgada, ela está dando o melhor dela. Tá? Às vezes vocês vão chegar lá no quarto
E ela tá com o neném. Eu trouxe aqui a Regina para me ajudar. Essa é a Regininha, tá? A Regininha veio me ajudar. E às vezes a gente passa lá no quarto. E a mãe tá assim, neném, né? O neném tá assim. Eu falo no pescoço dele, né? Aí a gente fala para ela assim. Aí ele tá pegando bem? Ah, mais ou menos, mais ou menos. Você tá vendo que tá tudo errado, né? O que a gente fala para ela? Ai, que ótimo, nossa, que belezinha, né? Nossa, você vai indo muito bem, né? Posso só te ajudar a ajeitar algumas coisinhas? Ah, pode. Vamos pôr ele mais assim, ó, a gente fica mais confortável. Dá uma ajeitada, né? Aí, às vezes, ela está sentada e, principalmente quando a mãe tem a mão um pouco mais volumosa, aí a menina está no colo e ela está assim, para a mão não chegar na boca dele. Aí a gente vê se está pegando e elogia tudo que tem de bom. Depois a gente trabalha o que não está adequado. Porque ela não precisa ser julgada. No conhecimento dela, ela está dando o melhor que ela sabe. Tá? Então não é para falar, não é assim que pega. Tá? Pode. Bom, quando eu era aluna, eu vi uma profissional, também que ela já aposentou. Porque assim, ela achava que ela estimulava lentamente a matéria. Né? E gente, eu decorei a fala, porque aquilo assim, é uma loucura na minha cabeça. E ela arrebanhava lá no serviço onde eu fazia estágio, todas as mães no parto só, todas da maternidade. No conhecimento dela, ela achava que estava fazendo certo, né? Mas assim, aí ela falava assim, a mãe tem que amamentar, porque o leite materno, ela falava das vantagens, certo? Leite materno é bom, evita doença, não sei o quê, e ela terminava com a seguinte frase, assim, não dava para usar, né? Porque eu lembro que ela tinha uns seios muito grandes, tá? Tinha um seião grandão, e ela ia com uma camiseta, assim, de decotinho. Então fazia até aquele suco, assim, sabe? No meio, assim, porque o suco estava bem grandão. Então eu já ficava imaginando, assim, né? Eu olhava para ela e eu pensava em mim. Eu falava, meu Deus, ela deve amamentar porque ela tem um seio enorme. Então ela tem muito leite. Eu, desprovida de seio, não vou amamentar. Eu sempre pensava isso. E aí, num dado momento, cadê esse legítimo para mim, por favor? Ela fazia assim, ó. Porque você, mãe, e segurava nos peitos dela, que é enorme, tem que amamentar seu filho, porque o leite materno é a melhor coisa. E a vaca amamenta seu bezerro, então você amamenta seu filho, está pagando aquele então. Né? E a hora que ela terminava, as mães estavam assim, ó. Né? E aí, coitada, ela saía assim com a sensação de missão cumprida. E as mães acho que ficavam em pânico, né? Porque se fosse uma mãe que nem eu, que no quarto é desprovida de seios, já ia falar, mas é porque o dela é grande. Né? Outra poderia ficar ofendida, vou comprar uma vaca. Né? Então, assim, eu sempre falo, não é assim. Ela foi todos os meus exemplos de como não fazer. Tá? Estou jogando ela, mas no conhecimento dela ela já está certa e deve ter feito bastante efeito aí. Tá? Só que hoje a gente entende que não é assim. Eu preciso sentar junto. O que é aconselhar o aleitamento materno? Não pode ter pressa. A gente vai bater um papo. Às vezes a gente nem faz nada, a gente só conversa. Né? Hoje mesmo estava com uma mãe e ela chorou. Eu fiquei calada, só conversando com ela. Porque agora eu vou começar a aumentar de novo, porque eu não queria amamentar, e ela não queria, parto filho. Nervosa, chorou, e ficou brava, porque vocês não deixam dar na madeira, né? Falou. Eu, é verdade, mas a senhora vai ver que tudo vai dar certo. Aí ela falou. Eu quase não falei. A hora que terminou, ela falou assim, tá pegando minutinho, né? Aí eu falei, tá, olha como ele pegou bem. Aí é verdade, ele pegou bem, ele tá mamando bem. Eu falei, tá. Eu falei, olha que bem, a senhora tem um monte de leite, né? Aí ele mesmo, né, não vou nem precisar comprar leite de lá. Eu falei, não vai. Então ela ficou feliz. Né? E assim, qual foi o meu papel ali? Só ouvi. Na verdade, eu não fiz nada. Eu nem peguei na criança, porque ela pegou bem, ela pôs no peito bem e o neném dela suga super bem. Né? Então, mas ela estava chorosa e ela verbalizando que ela não ia amamentar. E
nós fomos conversando, no final descobriu que ela vai amamentar, né? Então, o aconselhamento é isso, acolher a mãe e ver qual é a sua necessidade, que às vezes são inúmeras e às vezes não é quase nenhuma, né? Se eu precisar acomodar o neném no peito, vou acomodar. Posso pegar da sua mão, só me dar licença, posso te ajudar? Né? Você fala, eu posso te ajudar? Posso te dar uma dica? Tá? Eu acho que talvez fica um pouco mais fácil. Eu nunca falo para ela, meu jeito é melhor, eu sei mais. Né? Não. Olha, eu acho que vai dar certo assim. Eu acho que desse jeito a senhora vai ficar um pouco mais confortável. E aí a gente vai colocando isso para a mamãe. E aí ela vai vindo para o nosso lado. Porque a mamãe não precisa ser recriminada. Tá? Ela está dando o seu melhor com o conhecimento que ela tem. O filho é dela. Ninguém mais quer que o seu filho fique bem do que a mãe. Né? Eu não vou querer melhor o filho dela do que ela. Ela quer que dá certo, porque às vezes ela não sabe fazer dar certo e ela fica desesperada. E aí ela quer largar a mão, ela quer que o menino pare de chorar, ela quer ter certeza absoluta que ele mamou, que era suficiente, então ela opta por não aleitamento na dela. Mas não é porque ela não quer o filho dela, não quer que ele fique bem, tá? Então a gente precisa trabalhar esse acolher a mãe de forma muito individualizada. A rede de apoio é importante. Sempre que possível, o marido, né, o pai dessa criança, estou vendo homens aqui, vocês têm um papel de fundamental importância. De dizer para a esposa de vocês, eu adoro ver o seu nosso neném mamando, como você é uma mãe maravilhosa, né? Porque isso eleva a autoestima. Depois do parto, como que a mulher está? Então, às vezes a gente está meio barriguda, né? Cheirando leite azedo, não dá tempo de pensar direito. Se o marido fala, nossa, mas vai ficar desse jeito, né? O que ele faz? Ele acaba com a autoestima dela. Porque ninguém no puerpério está se sentindo sexy, viu, gente? Né? Muito pelo contrário. Às vezes a gente está se sentindo acabado, né? E o que a gente precisa? Que alguém que eleve a autoestima. Então, homens, vocês têm um papel de fundamental importância na vida da mulher, no aleitamento materno. De encorajar, de dizer que a esposa está fazendo direito, que ela é boa naquilo que ela está fazendo, que ela está se dedicando àquilo que ela se propôs. E quando o papai não se toca muito do papel dele, então a gente tem que ajudá-lo a ligar que ele tem um papel fundamental nesse processo. Né? Ele está na rede de apoio. A avó é importante. Né? Eu sempre brinco com as mães. Quem que vai ajudar a senhora? Geralmente vai falar, minha mãe. Né? Aí a gente vai trocar uma e fala, já tem roupa para essa avó lavar, porque a avó sempre lava roupa, né? Das crianças. Então fala, tem roupa para a avó lavar. E aí a avó já está ali, a avó já sente importante. É verdade, eu fui lavar a roupa dele. Olha, a senhora amamentou seus filhos? Amamentei. Então, vamos lá para a senhora ver como que a gente tem feito hoje. Às vezes da sua época mudou um pouquinho. Ver se é igual, se mudou alguma coisa. E ela compartilha aquilo que ela acha que é correto. Quando é correto, a gente dá um joinha para a vovó. Quando não é correto, a gente diz para a vovó, olha agora, mudou as coisas um pouquinho. Agora a gente faz dessa forma, viu? Tá? Aí a pessoa estava certinho, agora a gente faz um pouquinho diferente. E a avó fala, é verdade, porque a gente valorizou também aquilo que ela sabe. Né? Lembrando do poder da influência dela lá para a gente. Avaliar o processo de amamentação, né, para assegurar que não tem dor, que não há dor. O processo de amamentar, ele não pode gerar dor. Tá? Então, isso está muito ligado com a pega, que eu vou falar já para vocês. Tá? A mãe que sente dor está errada, a gente precisa intervir nesse processo. Tá? Distrações durante a amamentação pode ajudar bastante. Então, pode ligar a TV, pode pôr uma música, pode dar uma revista. Ela não tem que ter pressa que acabe o período de aleitamento. Tá bom? E é importante que a mamãe descansa. Não é assim, o nenê dorme, a mamãe vai fazer faxina. O nenê dorme, a mamãe dorme também. Deixa a casa, depois dá um jeito. Depois a gente vê o que faz. Tá bom? Porque senão o nenê dorme, a mamãe quer lavar a roupa, quer fazer as coisas. E a hora que o neném acorda, a mamãe está cansada. Tá bom? Né? Então a mamãe tem que descansar também, né? Tá bom? E cuidar de neném, cuidar de casa dá um trabalhão.
tá? E consome 24 horas do dia. Então, essa mamãe precisa ser estimulada, tá bom? Porque toda mãe é capaz de amamentar. O que falta para algumas é apoio, tá? A mãe não é incapaz de amamentar, tá certo? Até porque a própria anatomia e fisiologia da mama nos mostra isso, tá? Pensando na anatomia da mama, né? Todas nós, mulheres, temos aí a mama formada de tecido adiposo, né? E de glândulas mamárias, que são a minha setinha não está funcionando, que é aquela primeira fotinha lá, que eu falo sempre que ela fica por trás, então, do tecido adiposo. O tecido adiposo é esse amarelinho, que está aqui na foto do meio, tá? Por trás do tecido adiposo, a gente tem, então, os ductos mamários, que parecem uns cachinhos de uva, tá? Conforme a gente tem o estímulo mamário, né? Que eu tenho lá pensando na fisiologia, que eu tenho a sucção, né? Eu tenho o ato da sucção, tá? Eu vou então estimular a hipófise a fazer a liberação de hormônios. Então eu tenho a hipófise anterior e a hipófise posterior trabalhando, tá? A anterior estimula a prolactina, que vai estimular a produzir o leite, tá bom? E a hipófise posterior, ela estimula a liberação de ocitocina, que vai produzir a ejeção do leite, tá bom? E a ocitocina também ajuda na contração da musculatura uterina. Então, a mãe que amamenta, logo depois do parto, né, no puerpério imediato, ela tem menor risco de sangramento, tá? De ter uma hemorragia intrauterina, tá bom? Então, uma hemorragia uterina, tá bom? Por uma não formação do que a gente chama de globo de segurança de Pinar, né, que seria a contração desse útero pós-parto. Então, é importante que a mamãe amamente. Muitas vezes a mamãe que amamenta refere para nós que tem cólica. Aí, mama, eu tenho cólica. Por quê? Porque está liberando ocitocina, tá? Que vai estimular a injeção do leite e contração do útero. É só coisa boa para a mamãe, apesar de gerar a cólica, tá bom? Então, quanto mais a mamãe botar o bebezinho dela para sugar, mais efetivo é esse mecanismo, essa fisiologia, tá bom? E aí, então, esse mecanismo funcionando de maneira adequada, os ductos mamários, aquelas uvinhas ali, né, ficam cheias de leite. E aí, ela vai, a hora que o bebê mama, ele vai ejetar o leite, vai sair então o leite para a boquinha desse neném, para ele sugar, tá bom? Então é importantíssimo isso. E esse mecanismo, essa fisiologia, ela não tem nada a ver com o tamanho da mama. Porque quando a mama é muito volumosa, não quer dizer que ela tem mais ducto mamário, quer dizer que ela tem mais tecido adiposo. O ducto mamário, ele é muito parecido em todas as mães, é algo que anatomicamente não muda. Então, o tamanho não quer dizer nada, tá bom? O que vale é o bebê sugar e a mamãe ter vontade de amamentar, tá certo? Isso é importantíssimo. As mulheres orientais, por exemplo, são as mulheres que têm mamas menos volumosas, mais pequenas, tá? Agora, se a gente fizer uma avaliação de todas as etnias, orientais são as que mais produzem leite, tá? Não são as mulheres que têm mamas grandes, é uma questão de etnia, tá bom? E elas não são as mulheres que mais produzem leite. A mulher que mais produz leite são as orientais, tá certo? E aí, eu preciso pôr esse neném para mamar, mas eu ponho ele de qualquer jeito? Não, eu preciso, então, fazer com que ele tenha uma perna correta. Como que é a perna correta, né? Então, eu vou começar a usar agora ficou muita coisa, meu irmão, mas eu vou dar um jeito aqui, tá bom? Não, vou pendurar aqui, ó, eu acho que eu vou... Tá bom? Então, como que eu vou ajudar? Você quer uma comentário? Ajuda ele. Ele vai ajudar? Belezinha? Maravilha. Um monte de coisa na mão.
É Regina, tá bom? Isso, só não. Tá caindo. Ai, que belezinha, né? Então, o que eu preciso? Na verdade, eu preciso de uma pega correta. Eu preciso, exato, ele tem 3,5 kg esse neném. Depois, se alguém quiser pegar, ele realmente pesa 3,5 kg, viu? Tá bom? A gente tem a Regina e tem o Márcio. O Marcinho não veio, está com uma outra colega fazendo uma outra palestra, tá bom? Aí só veio a Regina. Tá bom? É verdade. A Camila está indo aqui, que na verdade, eu vou contar, tá? A Camila não pode compartilhar, não pode pôr isso nas redes sociais, tá? Mas a gente fala que Márcia e Regina são os donos da nossa faculdade, né? Eles compraram as boletas para nós, a gente pôs o nome deles, né? Que são os reitores da nossa universidade. Nós já contamos para eles, viu? Que é Márcia e Regina, eles deram risada, né? Mas enfim. Então, Regininha aqui, ó, tem que fazer a pega correta, né? Para começar a pega correta, o que a gente vai dizer para a mamãe? Ele está caindo, né? Então, aí a gente vai dizer assim, então, mamãe, né? A gente vai tentar colocar a cabecinha do neném na dobra do braço, né? Isso, na dobra do braço, tá? Barriga com barriga, barriguinha dele na barriguinha da mamãe. Isso. E aí segura a mão em C, olha só segurar bonitinho em C, né? E vai colocar na boquinha, põe na boquinha dele, por favor. Aí, botou na boquinha dele. De forma, né? Não precisa balançar, tá? Isso. Porque tem mãe que põe no peito e fica balançando, né? Vocês já comeram ou tomaram suco balançando? Né? No ônibus. Tem que fazer isso no ônibus. Né? Por que a gente acha que o neném precisa mamar chacoalhando, gente? Então, não, batendo, né? Isso, né? Então não precisa, tá, gente? Tá bom? Então, ele tem que fazer até igual na primeira ali, ó. Ele vai abocanhar a maior parte da areola, não precisa ser toda ela. Porque, como eu falei, tem gente que tem uma mão volumosa, tem gente que tem uma mão pequena. Tem gente, eu vou passar para vocês olharem, que tem um mamilo pequeno e tem gente que tem um mamilo grandão. Então, por exemplo, se eu tenho um neném, uma mãe, que tem um mamilão assim, ó, e que tem uma areola enorme, ele não precisa pegar toda a areola. Ele precisa pegar a maior parte da areola, mas o mais importante é que ele coloque os lábios, a gente fala, para fora, né, o lábio inferior para baixo, o superior fica para cima, o queixinho encosta na mama e o nariz fique livre, tá bom? Tá certo? Isso, tá? Igual tá aqui no nosso amigo aqui, ó, a Regininha mamando direitinho, né? Aí a gente, ó, ele já desceu a Regininha, a gente vem e faz assim, ó, uma mão, puxa, deixa eu deixar assim, isso, bem devagarzinho. Porque quando o neném fica pendurado, ele vê que vai escapar da boca. E aí o que ele faz? O neném não é bobo, tá com fome. Ele trava a gengiva no peito. Ele trava aqui, ó, porque ele não quer que escape. É onde começa a dor, porque vai começar escoriações, vai começar fissuras, que eu vou falar já. Porque ele não quer que escape. Tá bom? Né? Porque assim, vou dar uma picanha para vocês, vou deixar vocês dar uma olhada e vou tirar o prato. Você vai falar, opa, mas o que vocês vão fazer? Vai bater o garfo? Falar, não, pera lá, eu quero comer. Então, a hora que o neném sente o peito na boca, está saindo leite, está satisfazendo a fome dele, aí a mãe começa a escorregar o neném. O que ele vai falar? Opa, está escapando, ele vai lá e trava. A hora que ele trava é onde começam os problemas. Tá certo? Uma outra dica. Tem mãe que fala assim, mama também chega até estralar. Eita, nós, quando estrala tá errado. Quando estrala ele não fez boa pega. Tá? Quando tá assim, ó. Olha lá. Ele tá pegando só no mamilo. Só aqui no biquinho do peito, aqui, ó, nos mamilos. E aí por isso que faz barulho. Quando o neném pega direitinho, não faz barulho. Tá
bom? Vou passar, você pode olhar e depois você compartilha com os colegas, por favor. Então, ele não precisa rotar, porque por que quando ele vai fazer o arrotinho? Porque ele engoliu ar. Se ele tem uma boa pega, não estrala, ele não engoliu ar. Então, não necessariamente ele tem que arrotar. Porque daí o diamante fica lá, né? 2 horas, até ela parar, 2 horas, vai lá começar a mamar de novo. É por isso que ela não descansa. Ela fica 2 horas assim. Não precisa, ele mamou, está satisfeito, cochilou, põe ele na cama. A gente fala que a cabeceira um pouquinho elevada, tá bom? E a mamãe faz o quê? Vai dormir também, vai descansar. Tá bom? Pode sentar, se a senhora quer sentar, pode sentar. Muito obrigada, viu? Tá certo? Não, fica aí, tá bom? Por favor. Tá bom, meninos? Então, ele tem que ter uma pega correta. Até tinha uma frase, quando a gente começou a trabalhar no hospital, para ganhar o selo do hospital da criança, a gente falava assim, né? Bebê na cabeça na dobra do braço, barriga com barriga, boquinha de peixe, bochecha de quico. Tá bom? Porque é os lábios virados para fora, e aí faz fica gordinha, igual tá ali, então fica parecendo o Kiko, aquela bochecha gordinha. Isso é a pega correta, tá bom? Mas aí não adianta a gente falar pra mãe, é barriga com barriga, tá? Cabeça dele na dobra do braço, tá? E bochecha de Kiko e boca de peixe, tá? Não entendeu nada. E não vai rolar esse vitamina materna, porque aí ela vai saber mais se a bochecha do Kiko, se é do peixe, se a barriga é na barriga, se a barriga é no glúteo, vai virar uma loucura a cabeça dessa mãe. Né? Então a gente vai fazer, a gente tem isso na nossa cabeça, porém a gente vai ajudando ela a chegar nessa posição, dessa forma, de uma maneira que a gente nem fala isso para ela, tá bom? Então a gente vai trabalhando dessa maneira. Aqui é uma foto, ó, o nariz está livre, a boca em uma areola, esse neném conseguiu pegar toda a areola, esse neném conseguiu. Né? Olha lá, a boquinha do peixe, o lábiozinho viradinho para fora, o queixo está no seio materno e as bochechas ficam cheias, tá bom? Esse neném, ó, está até segurando a mão da mãe dele, aqui bonitinho, está até agarradinho, né? Na mão, tá bom? E quando você tem uma pega incorreta, então você inicia os traumas maulares, que começa com uma escoriação, que é esse aqui de baixo, fissuras, e aquele ali é uma foto de uma mãe que o mamilo dela partiu, ele quase caiu, tá bom? Essa mamãe teve quase que a extração do mamilo dela por sucção incorreta, tá? Além da dor, que é absurdamente grande, tá? A gente causa, então, um engurgitamento mamário, porque quando ele não pega correto, ele não consegue fazer o esvaziamento mamário de maneira adequada, tá? E aí, então, se não faz o esvaziamento, o leite não vai para a barriguinha dele, então ele chora. Então, é o neném que mama e chora todo o tempo, tá? Aí vocês vão olhar, uma mama machucada, um neném que chora muito, não, mamilo, perdão, machucado, um neném que chora muito, uma mama cheia de leite, o leite não está saindo, qual que é o grande vilão daí? É a pega, tá? Ela está incorreta, a gente precisa ajudar essa mamãe. Tá? Aí eu vou evitar. Como que eu vou evitar esses traumas mamilares? Eu posso ajudar essa mamãe, tá? Ela vai iniciar pela mama que tem menos lesão, porque a mama lesionada dói demais, apesar de não ser indicativo de suspender a aleitamento materno, então a gente tenta evitar um pouco essa mama, começar pela que dói menos, tá bom? Alternar as posições, né, de colocar o bebê para mamar. Então, eu posso colocar o neném para mamar um dia, foi embora. Tá? Então, eu gosto, eu quero, você quer vir? Pode vem. Você já largou as mamas, achei que você ia ficar aqui comigo. Então, a gente pode pôr o neném para mamar de várias formas, tá? Ser mãe é difícil? Vamos trabalhando, tá? Então, ele estava segurando na posição tradicional, mas ele pode... Quer sentar? Eu quero que você virar ao contrário. Você sabe virar ao contrário? Não, você é diferente para mim. E ela assim, ó. Assim.
Aqui, isso, invertido. Ó. Ele tem uma outra posição para o nenenzinho pegar no peito, tá bom? Isso, ele ajeitou lá. Isso, perfeito. Isso. Ele pode alternar. Então, em uma mamada, põe em posição tradicional. Em outra mamada, ele deixa em posição invertida. E numa outra mamada, você pode sentar de novo, põe ele em posição de cavaleiro, que é sentadinho, tá? Para ele mamar sentadinho, tá bom? Tem neném que gosta de ficar sentado, põe nessa posição. Tem neném que não gosta de mamar deitado. E tem neném que escolhe a mama. Ele gosta só da mama de cá, ele não gosta da outra mama. Então, o que a gente faz? Põe na posição tradicional de novo para mim. Porque, o que eu falei, ele acabou de nascer, nós somos mais espertos do que ele. Então, ele gosta dessa. Ele não gosta dessa mama. O que a gente faz? Põe ele só do lado, só vai aqui, ó. Isso, por quê? Aí ele acha que ele está na mama de cá e está mamando na de lá. Entendeu? Aí a gente passou a perna no bichinho, tá? Ele acha que está na direita e ele está na esquerda. Então, todas essas posições são posições que a gente alterna no processo de aleitamento materno, que vai aliviar a dor, porque tira a linha do neném da lesão, tá bom? E também a gente meio que obriga ele a pegar outra mama, se caso ele não gosta de pegar daquela forma. Muito obrigada, viu? Uma dessas, né, em relação à amamentação, eu tive um caso em uma das unidades de saúde daqui de Adamantina, que a mãe ela não sabia, né, esse processo de fazer a troca da bebê. O que aconteceu? Ela teve uma mastite e um engurgitamento mamário ulcerativo. Ela teve uma úlcera de aproximadamente 3,5 cm de profundidade, com pus, né, e foi um processo bem difícil de cura, né. A mama ficou completamente inutilizada por 3 ou 4 meses até a gente fazer todo o processo, né, com a Savigel e com a Aquacel, onde a gente conseguiu regenerar, né? Mas é bem complicado e é onde a gente tem um papel muito importante de mostrar. Foi bem difícil para ela regenerar, né? Era bem extenso, muita secreção purulenta, né? Por conta dessa inabilidade de fazer a troca, né? De ensinar a bebê a como amamentar, né? Ela quase perdeu a mama por uma infecção, né? Foi bem complicado. Às vezes acontece esse tipo de casos, essas questões que a gente precisa mesmo ajudar. Então, o nosso papel é fundamental para que não chegue nessa situação, porque assim, é muito difícil. Né? A questão do engurgitamento e até da mastite, ele não impede, tá, o aleitamento materno, mas a gente às vezes suspende pela dor, mais pela dor, porque o fato até de ter secreção purulenta, o neném pode mamar a secreção que vai sair nas fezes, não tem problema. Só que a gente acaba tirando um pouco essa mama, aliviando pela dor, que a gente tem dó da mãe, tá bom? Pode explicar. Muito obrigada pela ajuda, tá? O que nós podemos fazer? A gente pode alternar as posições e ordenhar a mama antes das mamadas, tirar o excesso de leite. Quando tem muito leite, tira o excesso de leite, deixa ela mais molinha, que facilita o abocanhar do bebê nessa mama, tá bom? A gente pede para evitar manter os mamilos sempre arejados, né? Porque são dois problemas aí. Passar a pomada, na hora de tirar, tem que esfregar. E aí vai lesionar mais ainda a mão, tá bom? E aí, eu até coloquei essa questão de deixar os mamilos sempre arejados, eu coloquei algumas coisas aqui. Por exemplo, aquele ali de cima é a concha, aquele primeiro botiquezinho verdinho. Né? A concha a gente pode ensinar a mamãe a usar, porque o leite vai sair ali e vai cair na concha embaixo. Esse absorvente de seios, que é muito vendido nas farmácias, a gente não recomenda, porque ele vai criar um meio úmido e quente. Tá? Então fica propício a ter infecções, a criar bactérias. Se ela já tem uma fissura, tá bom? Então é bem melhor o uso da conchinha. Se a mamãe não pode usar a concha, a gente não tem condições de comprar, vocês podem ensinar ela a fazer rosquinha com uma compressinha, com uma fraldinha de tecido, que é uma rolinha, e colocar e depois põe o sutiã, que é para o mamilo ficar
deixar livre, tá? Ou então pode usar uma peneirinha, pegar sabe aquela peneirinha de café de chá, pequenininha, corta, tira o cabo dela, deixa ela bem redondinha e ela põe no mamilo para depois pôr o sutiã para não colar, não sei também. O que tiver de recurso que às vezes a mamãe não pode comprar a concha, tá bom? Passar o próprio leite, né? Depois de cada mamada, ela faz a injeção com o próprio leite e deixa lá. O leite é rico em ácidos graxos, então vai ajudar no tratamento de fissuras, tá bom? E o banho de sol também, mas é o banho de sol pela manhã, no final da tarde, por meia horinha, 20 minutos, meia horinha. E eu sempre falo do uso do sutiã. O sutiã é importante a mamãe usar o sutiã para sustentar a mão, principalmente quando ela está pesada, evita as mastites, tá bom? Porém, na hora de amamentar, a gente não recomenda abrir o bojo. A gente recomenda tirar o sutiã. Por quê? Porque a mulher tem ducto mamário até na região axilar. E aquele sutiã ele prende, às vezes a mamãe esvazia toda a mama, aqui na região antes do elástico, e após o elástico, o sutiã do elástico, fica um ou outro ducto ingurgitado, ou com o leite integrado, aquele leite parado, após o elástico, porque o elástico prende. Então eu falo assim, então não é para usar o sutiã com elástico? Tá no shopping, tá no consultório, sei lá, tá passeando numa festa. Então abre a camisa e tira só o bojozinho ali, não vai precisar tirar a roupa, né? Agora, se tá em casa, tira a roupa, tira a camisa, tira o sutiã, deixa essa mama livre. A mama tem que ficar livre para esse neném mamar e esvaziar toda a mama por completo, tá bom? Não pode ser com esse sutiã, não é muito adequado. Tá certo? Não? Obrigada. Eu também, já tá tarde, não tá? Já deu meu horário, não deu? Tá? Agora, se a mamãe, eu vou acabar, tá? Se a mamãe tem muito leite, tá sobrando leite, então a gente tem que ordenhar, tem que tirar todo o excesso de leite. Se ela tem bastante, ela pode se tornar então uma possível doadora, tá? Então ela vai doar o leite. Quando ela tira só para esvaziar a mama, então ela vai massagear, tá bom? Essa mama e vai ordenhar, vai tirar o excesso do leite, tá? E joga fora. Quando ela vai doar o leite ou quando ela vai guardar para o neném dela, pensando naquelas mães que estão voltando a trabalhar, então ela precisa colocar gorro e máscara, porque não pode cair saliva e nem cabelo no leite. Aí ela precisa de um recipiente esterilizado para guardar esse leitinho dela, que pode ser uma chuquinha, pode ser um potinho, mas que tem que ser possível esterilizar, tá bom? E aí ela guarda esse leitinho, então, para o neném. Mas para fazer isso, ela vai usar gorro, máscara, vai lavar muito bem as mãos com água e sabão, tá bom? E higienizar a mama só com água. Secar e fazer a retirada, então, para guardar ou para doar. Quando eu falo doar, é doar para o banco de leite, não é doar para a cozinha, tá bom? Não se doa leite cru. Tá? Então, vai doar para o banco de leite, porque o banco de leite, a gente pega esse leitinho, ele pasteuriza, tá? Ele vai colher sangue da mamãe, vai ver se ela tem alguma doença também, que pode ser transmitida através do leite materno, tá bom? HIV, por exemplo, tá bom? E aí, então, sendo possível, ele dosa a proteína, vitamina e gordura, e aí faz a doação direcionada, então, nas UTIs, tá bom? Não pode mais fazer a doação, né, do leite cru, isso é proibido, tá bom? Não é recomendado. E aí, então, ela vai retirar o leite ali, para ela ou guardar ou desprezar. O importante é tirar o excesso de leite, tá? A mãe que tem uma mão ingurgitada, a gente nunca ensina a fazer compressa quente para aliviar a dor, ou tomar banho quente. Por quê? Alivia, momentaneamente sim, alivia, porque você vai dilatar os ductos mamários. Dali 2, 3 horas, ele está duplicado o engurgitamento mamário. Porque daí inchou, encheu de leite e o neném não mamou. Então, nada de fazer compressa quente, tá bom, meninas? Não podemos fazer isso, tá?
Então, a gente não vai orientar a mamãe, tá? Quando eu vou guardar, eu vou desprezar os primeiros jatos, os 3, 4 primeiros jatos de leite, jogo fora e depois a gente guarda os demais jatos, então, no vidro, tá bom? E aí, né? Então, eu coloquei aqui também como que eu vou segurar, que eu já trabalhei um pouquinho. Tem todas essas posições. O importante é a mamãe estar acomodada. Quer amamentar sentada, de pé, deitada, do jeito que ela quiser, tá bom? Deitada, a única recomendação, assim, tem que ter cuidado para não ser na madrugada, ela está muito cansada e não dormir em cima do neném. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Mas de dia, ela está acordada, ela está bem, ela pode amamentar deitada? Pode. Se o maridão estiver do lado, ajudando, vigiando a mamãe para ela não dormir, tudo bem amamentar deitada. Tá? Do jeito que ela se sentir mais confortável. Eu falo isso porque às vezes a mãe vai 3, 4 dias, 5 dias acordada, direto com sono muito picadinho, e ela, eu tô cansada, hoje eu vou dar mamar aqui na cama mesmo, deitadinha. Quase o risco dela dormir, e aí ela sufocar a criança. Então precisa ter esse cuidado, tá bom? No hospital não tem problema, porque a gente está a todo momento vigiando essas mães, né? Mas em casa precisa ter o cuidado, tá? Mas, o que, independente da maneira como ela quer ficar, a posição que ela quer ficar, o que comanda mesmo o aleitamento materno é a pega, tá bom? A pega e a posição do seio materno, que é o que mais a gente vai prezar, tá bom? Aqui, ó, tem neném de diversas posições, tradicional, invertida e posição de cavaleiro, ó, aquele maiorzinho ali, aquela foto maior, tá bom? Então, são aí posições que a mamãe pode escolher, aquela que ela se ajeitar melhor, que o neném se ajeitar melhor, tá bom? E aí, eu trouxe aqui, ó, só de curiosidade, as fases do leite, né? Então, quando a mamãe tem um bebê, aquela primeira descida, a pojadura, tem um colostro, tá bom? Que é um leite bem amarelado, que vai ficar em torno de uns 5 dias mais ou menos, tá? Não é 5 dias cravado, tá bom, pessoal? Depois de 6 a 15 dias, mais ou menos, eu tenho o que a gente chama de leite de transição, e o leite maduro a partir de 25 dias, tá bom? Aqui é mais uma curiosidade, mas é importante, todos eles nutrem e matam a sede do neném, tá bom? E fazem com que ele engorde também, que é rico em gorduras, tá bom? Independente da cor, porque às vezes ela fala, antes era amarelinho, era forte, agora tá branco, parece que tá bem fraco, né? Não tá fraco não, tá? É só as fases do leite mesmo, tá? E aí, pensando no armazenamento, agora já pensando um pouquinho mais para frente, vamos pensar que a mamãe deu tudo certo no aleitamento materno e ela vai voltar a trabalhar. E agora ela não quer mais, né? Ela não quer parar de amamentar, mas ela tem que voltar a trabalhar. Então, a gente vai pensar em alguns cuidados, né? Por exemplo, no momento da coleta, o leitinho, ele precisa estar, aliás, o recipiente ele precisa estar esterilizado, né? Então, eu preciso de pode ser potinho, igual eu coloquei na foto, tem saquinho, tem lugar que vem saquinho, você lava o saquinho, pode ser uma madeirinha pequenininha, só não vai dar depois com você vai dar um copinho, mas pode guardar na madeira, não tem problema, o que a mãe tiver. Mas tem que ser recipiente que possibilita a esterilização, tá? E aí eu posso esterilizar dentro da água, eu posso esterilizar no micro-ondas, tem agora uns negócios grandão assim de plástico, que você põe água embaixo, põe todos os recipientes e coloca lá 10 minutinhos no micro-ondas, e aí ele fica borbulhando ali e ele esteriliza. Ou então pode pôr dentro da água, congelando a água, tá bom? E deixar ferver ali por 15 minutos com a água borbulhando, mas tem que ser 15 minutos com água borbulhante, tá bom? Então tá esterilizando também. Quando a leite vai ser doado para o banco de leite, geralmente o banco de leite já te traz o recipiente pronto, você só coloca. Mas se você vai tirar para o teu filho, vai ensinar a mamãe a tirar para o bebê dela, aí a gente tem que ensinar a esterilizar o potinho, tá? E a higiene pessoal, que eu falei, lavar muito bem as mãos, colocar o gorrinho e a máscara, né? Armazenar o leite materno. Então, é assim, para a gente lembrar que ele pode ser armazenado na geladeira por até 12 horas. Então, eu tirei o leite, eu guardo ele na geladeira por 12 horas, lá dentro da geladeira, tá bom? Agora, se eu colocar no congelador, então eu posso pôr por 15 dias. 15 dias o leite congelado, dentro do freezer,
tá? E ele pode permanecer no potinho até 2 horas em temperatura ambiente. Depois disso não pode ser usado mais. Agora eu tenho leite congelado que eu quero usar, então eu vou tirar do freezer, vou pôr na porta da geladeira, vou deixar ele descongelar, tá? E aí eu aqueço ele em banho-maria. O que é importante? O leite que ele foi descongelado, ele foi aquecido, ele não vai ser congelado novamente. Mamou, joga fora. Tá bom? Então, por isso que é interessante também não ter recipientes muito grande. A não ser quando é para ir para o banco. O banco às vezes traz um pote grandão, a gente tira leite e despeja em cima do congelado. Mas depois ela vai pasteurizar. E a hora que ela descongelar, ela já pasteuriza. Agora, a gente, quando vai descongelar para dar para o bebê, ele tem que mamar tudo aquilo que está ali e o que sobrou joga. Não vai congelar novamente, tá bom? Porque ele pode contaminar e aí a gente vai causar um comprometimento na saúde dessa criança, tá bom? Então, eu coloquei essa foto de novo só para lembrar do nome da máscara e da higiene das mãos e das mamas quando a gente for guardar o leite, tá? Isso é obrigatório. E não pode ficar batendo papo, a vizinha batendo papo ali em cima também para dar a saliva dela, tem que ficar longinho. A gente pede que a mãe faça isso de uma maneira um pouco mais reservada, tá bom? E aí eu trouxe um pouquinho dos principais causas do desmame, né? Uma das principais causas, o maior vilão, o mais corriqueiro é a dor, tá? Então a mãe tem dor, aí a mãe tem fissura, que geralmente é causada pelas fissuras, e aí ela fala, não dá certo, eu tenho dor, muita dor, o peito rachou tudo, eu não quero mais isso para mim. É a nossa primeira causa do desmame, tá bom? A hipogalactia, que é a baixa produção de leite, é a nossa segunda causa, mas na verdade, tanto uma quanto a outra, está muito relacionado com a pega incorreta. O neném não pega bem e causa fissura. O neném, quando ele gera dor, né? E aí ele não pega, ele tem dor, aí a mãe fica nervosa, a mãe chora, tá bom? E aí, a hipogalactia é a mesma coisa. Quando o neném não tem boa pega, ela não tem bom estímulo. Então, se não estimula de maneira correta, ela não produz a quantidade de leite que a mãe pode, né, produzir, tá bom? E o engurgitamento mamário, que é quando o neném mama de maneira inadequada, faz a pega incorreta, não esvazia. É aquele neném que chora toda hora e a mama vai ficando cada vez mais cheia, a gente chama de mama engurgitada, que é a mama com leite empedrado, tá bom? Que as mulheres falam, meu leite está empedrado, a mama está engurgitada, tá bom? Aí depois a gente teria o ducto bloqueado, que é quando não sai leite de um único ducto bloqueado, que isso pode ser um problema que acontece de maneira espontânea da mãe, tá? Ou pode ser o bloqueio de ducto que pode acontecer pelo sutiã, por isso que eu falei de sutiã de elástico, tá bom? Então a gente daí vai precisar massagear e vai precisar ajudar essa mãe a desbloquear esses ductos. O que às vezes eu ensino para as mamães é tirar o sutiã. Elas não gostam de fazer isso na frente dos outros. Ela não vai no banheiro, vai no teu quarto, com a mama livre, sem sutiã, ela vai pôr o peito, o tronco para frente e chacoalhar. Não sei, como se fosse fazer a dança do hula, eu falo para as mães. Chacoalha, balança as mamas. Esse movimento, né, faz com que se desfaça todos os pontos de engurgitamento e o leite sai mais fácil, tá bom? Então, esse é um artifício muito bom, tá certo? Aí a gente teria a mastite e o abscesso, que o nosso colega já contribuiu com a paciente dele, então isso pode acontecer. A mastite e o abscesso não é sinônimo de interrupção de aleitamento materno pelo Ministério da Saúde, porém a gente muitas vezes suspende pela dor, como eu já falei, a gente fica com muita dor da mãe e acaba dando um tempo aí até que essa mama se recupere, tá bom? E a interrupção temporária, aquele neném que nasceu, foi para a UTI, e aí a mãe não teve o estímulo necessário, aí às vezes a gente tem uma dificuldade na reabilitação, tá bom? Tem vários mecanismos, isso é uma outra aula que a gente atenta, a reabilitação muitas vezes dá certo, mas às vezes as mães animam e às vezes acabam não querendo amamentar, tá bom? Porque o neném fica muito tempo. Nós estamos com o neném na UTI já quase 2 meses que ele está com a gente.
não tem previsão de alta. Então, essa mãe, muito provavelmente, é uma mãe que não vai amamentar, tá bom? Até porque a mãe já está muito desgastada emocionalmente, tá bom? E aí, até quando amamentar, né? Então, até quando que eu vou amamentar meu neném? Até 6 meses, aleitamento materno exclusivo. O que quer dizer aleitamento materno exclusivo? Não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de nada. Só a mama, só o mamar da mamãe, tá bom? Não precisa dar nada. Aí de 6 a 2 anos ele vai mamar o peito e a gente vai então entrar com a alimentação mais saudável possível, junto com o aleitamento materno, porque daí o aleitamento materno, depois de 6 meses, ele não é mais suficiente para as fontes nutricionais que a criança precisa, tá bom? A gente vai fazer a introdução alimentar. Tá? E após 2 anos, ele pode manter aleitamento materno, não tem uma data para parar o aleitamento, e aí ele come a comida da família, tá bom? Então isso é importantíssimo. A mamãe amamenta até quando ela quiser, tá certo? E aí eu trouxe só um pouquinho da legislação, de forma muito rápida, né? Que é colocar para vocês que toda mãe tem direito a amamentar. Então, até os 6 meses de forma exclusiva, o que nos garante, então, pela CLT, a gente tem o direito de ter hora, né, para amamentar. Pensando que eu trabalho 4 horas de manhã e 4 horas à tarde, a mamãe amamenta antes de ir do trabalho, ela tem uma pausa na metade do seu período da manhã de meia hora, amamenta na hora do almoço, ela retorna, ela tem uma pausa de meia hora, e depois já está no horário dela ir embora, para não interromper o aleitamento materno. Quando isso não é possível, então a gente indica a mamãe fazer a ordenha e guardar o leite em casa e ao mínimo em casa dar esse leite para a criança no copinho, não na mamadeira, tá bom? E é importante também que as empresas, né, que têm uma quantidade grande de mulheres, que ela tenha uma sala, tá? Um local adequado para que essas mães, que seria a sala da amamentação, um lugar que ela possa então ficar com a sua criança, tá bom? Para ela amamentar. O que às vezes a gente vê, as mães pegam todas essas meia horas e jogam para o final do período de licença, que aumenta 15 dias a licença maternidade. As empresas fazem isso. É bom e é ruim. É bom que a mãe fica mais 15 dias em casa, mas é ruim porque daí ela perde esse período que ela teria direito a amamentar no final do seu trabalho. Tá? Eu não acho muito produtivo, mas enfim, as pessoas fazem aí algumas manipulações aqui. Está valendo ainda, né? Infelizmente. Tá? E tem empresas que não têm condições de, porque a gente no hospital não pode levar o menino no hospital para a gente amamentar, porque é um lugar extremamente contaminado. Então, às vezes, as mulheres fazem isso porque não tem como, né, a criança ficar com a gente, eu sou enfermeira de UTI, né, ou então, quer dizer, meus filhos nunca puderam entrar para me amamentar dentro do hospital, até porque é um ambiente muito contaminado, eu teria que tomar banho para dar mamar. Como a gente não tem esse tempo hábil, eles nunca entraram para me amamentar. Mas eu tirava e deixava em casa, aí com o meu marido fazendo o papel do aleitamento materno lá, avó, marido, aí entra a rede de apoio, né, gente, para nos ajudar. Tá bom? Quando a cidade, o município, ele não tem condições ainda de ter um banco de leite, ele pode ser um ponto de apoio, pode ter pontos de coleta. Ele pode ser um ponto de coleta aqui no município, e aí ele leva, então, com vínculo com o banco de leite mais próximo, e aí é articulado a busca e levar e trazer desse leite coletado nessa cidade. Só que é importante que tenha um lugar com pessoas treinadas, tá bom? E que tenha uma geladeira só para isso, que tenha todo o armazenamento adequado desse leite. Aí o banco de leite ele vai fazer a busca, tá? E ele vai distribuir então para todas as UTIs da região. Porque às vezes eu ouço assim, para você pôr de coleta, vai levar o leite lá para Marília e vai dar para os seus neném em Marília. Não. O banco de leite em Marília vai distribuir para toda a região de Marília, não vai só para nós em Marília. Vai dar para todas as cidades. Só que, assim, a gente está sempre trabalhando no limite inferior. A gente precisa estimular as mamães que produzem muito leite a tirar o leitinho. Né? Eu falo, quando a mãe é doadora, ela não vai nem sair da casa dela.
O banco de leite, ao ponto de coleta, ele colhe o sangue, ele leva o recipiente, ele busca os recipientes. A mamãe não sai da casa dela. Ela não vai levar o leite, tá bom? Ela não vai buscar o recipiente. A gente faz tudo para ela. Ela só precisa querer doar. Ela só precisa querer doar, só isso, tá bom? E eu penso assim, finalizando, que nós, né, que somos aí pessoas que estão dentro de uma sociedade, ou dentro da saúde, dentro da educação, que tem contato com as mães que estão amamentando, que estão grávidas, a gente tem um papel fundamental. O início do aleitamento materno ele é desafiador, que é aquela luta da expectativa e da realidade. Então, a primeira semana, os primeiros 3 dias é um desafio. Quando a mulher tem apoio nesse período, ela supera esse período de adaptação entre mãe e neném, principalmente quando é o primeiro filho, ela vai ter sucesso no aleitamento materno. Quando a mamãe não tem apoio, tá bom? A gente não consegue, muitas vezes é falha no aleitamento materno e muitas vezes também essa falha do aleitamento leva a mulher até desencadear um processo de depressão, porque ela começa a se sentir incapaz de manter o seu próprio filho. Eu consigo amamentar meu filho. Então, isso pode gerar inicialmente o que a gente chama de baby blues, que é uma labilidade emocional materna, tá? Que acaba sendo muito frequente em 90% das mulheres, porque ela não tem apoio, começa os problemas na amamentação e no ato de cuidar do seu filho. Então, esse baby blues se torna uma depressão e pode se tornar até mesmo uma psicose puerperal, nos casos mais extremos. Que talvez vocês já ouviram falar de mães que mataram seus bebês, que cometeram suicídio, né? Por quê? São mulheres que não tiveram apoio nesse início, que muitas vezes é fruto do insucesso do aleitamento materno que faz a mulher então desencadear no pensamento dela o processo de incompetência enquanto mãe, enquanto mulher, que não é verdade, né? O que falta para as mães às vezes é um apoio, é uma pequena palavra, é um pequeno gesto, tá bom? Que vai fazer todo o sucesso. Então todos nós somos extremamente importantes nesse momento. Muitas vezes é muito mais importante em casa, o apoio das pessoas de casa, tá? Do que nossa dentro do hospital, porque ela passa muito pouquinho tempo com a gente. A mãe vai ficar com a gente 48 horas, no máximo, e ela vai embora. E dentro de casa, com o familiar, ou às vezes dentro com um amigo, né? Então ela passa muito mais tempo com o familiar, com os amigos ali, né? Com os conhecidos da comunidade, com alguém da comunidade, passa muito mais tempo com ele do que com a gente. Então todos nós somos importantes, vocês são extremamente importantes nesse processo, no sucesso do aleitamento materno. Todos nós somos capazes de amamentar, a gente só precisa ter um pouquinho assim, de persistência e boa vontade, tá bom? Parabéns por vocês ficarem aqui e me aguentarem até essa hora, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Eu deixei o meu contato aqui, se alguém quiser conversar, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp. Eu quase não atendo telefone, mas pode mandar um WhatsApp que eu juro que eu respondo, tá bom? E fico à disposição de vocês, se vocês quiserem me perguntar, quiserem compartilhar alguma coisa, está aberto. Muito obrigada. Só tenho. Retira-se. Você chega aqui, mas não tem que mostrar para o fato de reflexo. Fica bem.